Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da Palavra do Senhor, para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me deu esta semana. Então, o tema do nosso estudo de hoje é Dominando a Mente. Dominando a mente. O que é a mente? A mente é uma das partes mais importantes do nosso ser. Ela é responsável pelos pensamentos, emoções e até mesmo o funcionamento do nosso corpo. Então, a nossa mente é uma parte muito importante do nosso ser. E devemos cuidar muito bem da nossa mente, né? Porque é na mente onde acontecem muitas coisas, né? Então, em nossa mente também residem nossas possibilidades e incapacidades. Então, é na mente que vamos, né, ter os pensamentos positivos. Então, você bota na sua mente que vai conseguir alguma coisa e você vai lutar para conseguir. Por quê? Porque você pensou que vai conseguir aquele objetivo e você vai correr atrás para que ele seja alcançado. E também é na sua mente onde existe a incapacidade, né? Você bota na mente que não tem capacidade de fazer algo. E se você bota na mente que não tem capacidade, então você não vai nem correr atrás. Você não vai atrás de nada, de realizar nada. Porque você já botou na sua mente. Você já pensou que não tem capacidade, né? Por exemplo, se em sua mente você acha que consegue fazer algo, né? Por exemplo, um curso. Eu vou conseguir fazer um curso superior. Então, você vai correr atrás, né? Vai estudar, vai se preparar para obter aquele curso, né? Para alcançar o seu objetivo. Mas se você diz, eu não tenho capacidade, eu não consigo, então você não vai nem começar, né? Porque você já colocou na sua mente que não vai conseguir. Então, a nossa mente é uma parte nossa muito importante. E o que é a mente, afinal? O que é a mente? A mente é a alma. A mente e a alma é a mesma coisa. Então, a mente é a alma, é a nossa relação com nós mesmos. Então, a mente é a nossa relação com nós mesmos, né? Com as nossas vontades, as nossas emoções. E na mente ou alma que temos a consciência, a afeição, memória. Então, também a mente, ela é esta parte, né, que nós também chamamos de alma. A Bíblia muitas vezes chama alma. Então, a alma ou a mente, essa parte da emoção, né, do emocional. Na mente, onde você tem afeição, tem raiva, tem amor. Esta área aí, né? Da memória, onde você memoriza as coisas. Esta parte é chamada de mente, de alma. É onde você tem o entendimento das coisas. É onde nós entendemos a palavra de Deus. Tem gente que estuda a Bíblia e diz assim, eu não gosto de estudar a Bíblia porque eu não entendo. Então, se você colocou na sua mente que não consegue, então você não vai conseguir. É como nós já vimos ali em cima, né? É na mente onde residem a possibilidade e a incapacidade.
Então você diz, eu não sou capaz, eu não entendo, eu não quero. Então, tudo isso é a nossa mente, que também chamamos de alma, certo? Então, na mente ou alma, que temos intenções, disposições, imaginação, intuito, de boa ou mal, de boa ou mal conduta, não é? Então, é na mente. Também a mente é o nosso intelecto, não é? É a nossa capacidade de entender as coisas, é a nossa capacidade de aprender as coisas. Então, tudo isso é a mente ou alma. Então, quando a Bíblia fala de mente, então está se falando é a mesma coisa que alma, né? Que intelecto, que emoções. Então, tudo isso é a mente. É na mente ou alma onde acontece uma guerra espiritual. Então, a nossa mente é muito poderosa. E nela também tem uma guerra espiritual. Como é essa guerra, né? No mundo espiritual existem dois seres que estão sempre tentando atingir nossa mente, nossos pensamentos, nosso entendimento. Então, quem são esses seres, né? Deixa eu ver, lá em Romanos, no Romanos 12, capítulo 12, verso 2, nos diz assim, Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em Romanos, aqui está nos ensinando, né, que devemos não nos conformar com este século, com este mundo, né, com estas coisas que desagradam a Deus. Mas devemos fazer o quê? Renovar a nossa mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, as coisas deste século, as coisas deste mundo que nos são oferecidas, são coisas que não agradam a Deus. Então, a nossa mente precisa de uma renovação. Não podemos aceitar, não é, as coisas que este mundo nos oferece. Então, o apóstolo nos diz para não nos conformar com este século, mas renovar nossa mente. Então, a nossa mente precisa ser renovada, mas para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a nossa mente é renovada, então acontece isto, né? Aí nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente precisa ser renovada, né? Não nos conformar significa não aceitar aquilo que o mundo ensina. Por exemplo, o mundo ensina hoje, não é, que família tem vários tipos, mas a Bíblia nos ensina que existe só um tipo de família. Então, eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque isto não está de acordo com a palavra de Deus. Então, eu vou renovar minha mente. Eu não vou deixar minha mente aceitar estas coisas que o mundo oferece. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E não vos conformeis com este século. Eu não devo me conformar com estas coisas, né?
mas devo a cada dia estar renovando a minha mente. Como é esse renovar? Renovar é colocar a vontade de Deus, a palavra de Deus, estar sempre fazendo esta reflexão, sempre estudando, né, a palavra de Deus e colocando ela na nossa mente, na minha mente, procurando obedecer. Esta renovação tem que ser a cada dia. Então, não nos conformar significa não aceitar aquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo pratica, aquilo que desagrada a Deus. Eu tenho que renovar a minha mente para praticar aquilo que Deus me ensina. Então, aquilo que Deus me ensina na sua palavra, é isto que eu tenho que ter na minha mente. É isso que a minha mente deve estar absorvendo. Lá em Gálatas 6:23, nos diz o seguinte. Gálatas, capítulo 6, e os versos 26. Gálatas 6:26. Gálatas 6:23 nos diz assim. Será que eu peguei errado? Gálatas 6, é 6. Eu acho que eu peguei, foi errado. Gálatas 6. Deixa eu ver se é. Gálatas 6. Eu acho que copiei errado aqui a referência. Não tem 23. Mas eu vou comentar bem aqui. Depois eu procuro. Não fala do domínio próprio. É bem aqui sobre o domínio próprio. É bem aqui, é Gálatas 5. Eu botei, foi errado. Bem aqui é o capítulo. Mas é Gálatas 5:23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, aqui é o fruto do Espírito. E aqui no verso 23 fala do domínio próprio. Então, a nossa mente, muitas vezes, Satanás, ele quer botar muitas coisas ruins na nossa mente, não é? Ele quer botar as coisas que o mundo oferece, porque é ele quem coloca estas coisas. Mas aqui em Gálatas, nos capítulo 5, verso 23, está dizendo que nós temos o domínio próprio. Significa que nós não devemos aceitar as coisas que desagradam a Deus, né? Que Satanás quer colocar na nossa mente. Então, Satanás, ele quer colocar tudo que é ruim, tudo que não presta na nossa mente, né? Então, no mundo espiritual, temos um ser que quer influenciar e até mesmo dominar a nossa mente. Mas em Gálatas 5:23, lá nos fala do fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Nós temos este domínio, se quisermos, né? Então, Satanás, ele joga uma seta ruim na nossa mente. Por exemplo, inferioridade. Ah, você não consegue nada, você não sabe de nada, o fulano é mais estudioso, é mais sábio, é mais inteligente, você é burro. E assim ele vai botando esse sentimento de inferioridade na sua mente. Você vai aceitando. Então, não deve aceitar essa seta maligna. Então, você tem que dominar estes maus pensamentos. Você tem que eliminar estas coisas ruins da sua mente. Então, Satanás. Satanás é nosso inimigo. E ele é um que quer dominar a nossa mente, não é? Só que ele quer dominar para o mal, porque ele é o mal. Então, Satanás
quer dominar os nossos pensamentos com as coisas erradas deste mundo de pecado, como a prostituição, os vícios, crimes, muitas outras coisas, né? Então, Satanás ele vai jogando essas setas na nossa mente, nos nossos pensamentos, e começamos, se dermos a atenção, né, a estas coisas, então a nossa mente vai ficar poluída, vai ficar suja. E é isso que Satanás quer, é poluir, é sujar a nossa mente. E quando damos lugar a estas coisas, então também o nosso corpo está pronto para praticar aquilo que estamos pensando. Então nosso corpo está pronto para agir, não é? Para ter uma ação de praticar o que pensamos. Por exemplo, se pensamos em comer algo, então o nosso corpo ele já vai sentindo o desejo. Então devemos ter cuidado com aquilo que estamos deixando entrar na nossa mente, porque a nossa mente, ela é o quê? Ela são os pensamentos, as emoções, ela é a memória, né? Tudo isso é o intelecto, é a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, tudo isso é a nossa mente. E é na mente que Satanás quer trabalhar, quer usar, né? Ele quer usar a nossa mente para poder chegar até o nosso espírito. Então, Satanás ele quer usar o nosso corpo, quer usar a nossa mente. A nossa mente também pode ser chamada de alma, não é? Que são as emoções, não é? Então, Satanás ele joga nos nossos pensamentos, na nossa mente, a prostituição, né? O desejo. A pessoa começa a pensar em se prostituir, pensar nos vícios, crimes, né? E muitas outras coisas. E isto vai ficando na mente. E a mente vai se tornando suja. Então tem que haver uma renovação, uma transformação. É por isso que o apóstolo diz que devemos ter esta renovação, né? Renovar a nossa mente. Então devemos colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em Jesus em ação. Então, quando Satanás quiser jogar estes maus pensamentos em nossa mente, né? Então, devemos usar a fé em Jesus Cristo e dizer não para estes pensamentos ruins que Satanás está jogando na nossa mente. Não devemos aceitar, né? Muitas vezes a pessoa tem vícios. E como é difícil, né? A pessoa ser viciada para abandonar. Porque está direto na mente, aquele pensamento, aquele desejo, né? Aquela vontade de fazer. Então devemos renovar a nossa mente. Como é esta renovação? Esta renovação é colocando um outro pensamento bom no lugar daquele ruim. E assim é uma luta, é uma guerra. Você tirar um pensamento ruim da sua mente, colocando um bom no lugar. E isso muitas vezes cansa, porque trabalhar com a mente, trabalhar com os pensamentos, às vezes cansa mais do que trabalhar com o corpo. Mas temos que fazer até esta mente ser renovada, como fala lá em Romanos, né? Lá em Romanos, no capítulo 12, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, para renovar nossa mente, dá trabalho. Dá trabalho você sempre estar colocando um pensamento bom no lugar daquele ruim
que Satanás colocou na sua mente. Você tem que lutar contra você mesmo, porque a mente é nós mesmos, né? É a luta contra nós mesmos, certo? Então devemos ter este cuidado, né, de não aceitar estes pensamentos, estas coisas ruins que Satanás quer jogar na nossa mente, não é? E não aceitar. Então, haver essa renovação, colocar no lugar desses maus pensamentos aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos mostrou, não é? Aquilo que está escrito na palavra de Jesus. Então, haver esta renovação da nossa mente, certo? Então, Satanás, ele é o nosso grande inimigo e ele quer sempre nos destruir. E ele usa esses maus pensamentos, né? Essas maus coisas que quer jogar na nossa mente para nos atrair, para nos aceitar. Porque Satanás, ele não tem nenhuma autoridade sobre a nossa mente. E nós não devemos aceitar. Então, Satanás está tentando colocar em nossa mente e pensamentos, no lugar coisas ruins, né? Então, Satanás, ele está tentando. Por quê? Só ele tenta, ele joga, mas só vai obter êxito se nós aceitarmos, né? E não devemos aceitar pensamentos ruins de jeito nenhum. Então, muitas pessoas hoje estão em depressão. Por quê? Porque surge muitas vezes um problema na sua vida, uma dificuldade, qualquer coisa, talvez um desemprego, talvez algum problema na família. E Satanás vai jogando coisas ruins na mente, não é? A pessoa fica desempregado e ele vai falando coisas ruins, negativas, não é? Para a pessoa. Às vezes a pessoa vai aceitando, né? Aquelas setas malignas. E muitas vezes a pessoa, quando pensa que não está em depressão, e daqui a pouco Satanás coloca na mente da pessoa para ela tirar a sua vida. E ela vai aceitando. Então, nós não devemos aceitar nunca isto na nossa mente, na nossa alma. Porque quem deve dominar a nossa mente é Jesus. Então, não devemos dar lugar a Satanás. Não devemos aceitar pensamento ruim na nossa mente. Então, o diabo é o nosso grande inimigo e ele sempre tenta nos levar para o pecado. Por exemplo, muitas vezes o homem, né, vê uma mulher bonita, né, e já pensa maldade, né? Aquilo ali já houve um pensamento ruim. Satanás muitas vezes já botou um desejo, né, ruim, um pensamento ruim. Então, não devemos aceitar. Veio esse pensamento, porque às vezes vem, é jogado pelo maligno, devido ao nosso pecado, né, os nossos desejos. E não devemos aceitar. Na mesma hora, devemos repreender, colocar um pensamento bom. Isto é a renovação da nossa mente. Satanás lança um pensamento ruim na nossa mente, mas nós não aceitaremos, não aceitamos, nós rejeitamos, colocamos um pensamento bom. Então, isto é a renovação para as coisas de Deus. Então,
o Satanás, o diabo, coloca um pensamento ruim, você coloca um pensamento bom no lugar daquele ruim. E assim a sua mente está sendo renovada, né? Para agradar o Senhor. Então, isto é a nossa mente. E o que ele usa mais, então Satanás, o que ele usa mais, ele usa o nosso corpo, mas ele também usa a nossa mente. Ele usa mais a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Às vezes nós estamos deitados e o diabo joga pensamentos ruins. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa, vem pensamentos ruins. Às vezes a gente está andando pela rua, vem pensamentos ruins. Então, é uma guerra na nossa mente. E é na mente onde começa quase todas as coisas, ou boas ou ruins. Então, devemos ter cuidado e domínio, dominar estes pensamentos para eles não fazerem morada na nossa vida. Porque se deixarmos eles fazerem moradas, muitas coisas podem acontecer, né? Porque Satanás, ele quer nos destruir. E quantas vezes, né? Ele bota pensamentos ruins na nossa mente para destruirmos as outras pessoas, né? Às vezes bota um sentimento ruim, uma raiva, uma mágoa, e aquilo ali a gente vai pensando e vai ficando, né? Irado, magoado. Tudo isso vem da nossa mente. É por isso que o apóstolo diz que tem que haver esta transformação. Tem que haver essa mudança, né? Essa renovação da nossa mente. Porque nós, como filhos de Deus, não devemos aceitar coisas ruins na nossa mente. Então, nós não podemos impedir que Satanás jogue essas setas na nossa mente. Mas nós podemos impedir que elas façam morada na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, temos também o Espírito Santo. Então, na nossa mente, na nossa alma, tem esta guerra, né? Então, um lado, Satanás vai botando coisas ruins, pensamentos maldosos, pensamentos de suicídio, pensamentos de inferioridade, pensamentos de raiva, de ódio das pessoas. São tantas coisas, né? Pensamento de superioridade, só se achar que é mais importante do que os outros, que é mais sábio, mais inteligente. Tudo isso vem na mente. Mas também tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também age na nossa mente. Vamos ver lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16. João 16, do 8 ao 9. João, capítulo 16, os versos do 8 ao 9. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. João 16, do 8 ao 9. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que está na nossa mente também, mostrando, né, para os pecadores, convencendo, né, estas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mostrando, convencendo a cada um que existe, todos nós somos pecadores, e que existe uma condenação para aqueles
que não tem Jesus como Salvador, que ainda não recebeu Jesus na sua vida. E também Deus, ele vai ser juiz. Então o Espírito Santo está falando na nossa mente, né? Na mente daqueles que ainda não têm Jesus. Porque na nossa mente, nós que já aceitamos a Jesus, o Espírito Santo já nos convenceu, né? Ele já fez esse convencimento. Porque quando nós damos lugar ao Espírito Santo na nossa vida, então, quando nós ouvimos, né, a voz do Espírito Santo e aceitamos, né, somos convencidos por ele, então ele faz esta renovação, né, de mente. Então, em João 16, do 8 ao 9, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso acontece na nossa mente. Este convencimento, mediante a palavra que está sendo pregada para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, mediante a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo vai fazendo este convencimento. É por isso que nós que já temos Jesus, que já aceitamos Jesus como nosso Salvador, devemos pregar a palavra de Deus. Isso é um mandato de Jesus, né? Jesus nos mandou pregar, ide por todo mundo e pregai. Então precisamos fazer isto. Na nossa mente, na mente da pessoa que ainda não tem Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar, convencer através da palavra a pessoa, do entendimento da pessoa. A pessoa está ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai dar o entendimento na mente, né, nos pensamentos, na alma desta pessoa, e ela vai entender a palavra e vai se converter. Por quê? Porque se ela não se converter, vai enfrentar o juízo de Deus, né? E ele convence do pecado, que a pessoa é pecadora, do juízo, que existe um juízo para aqueles que não se converterem, e da justiça, porque Deus é justiça, não é? Então, o salário do pecado é a morte. E a justiça é que essa pessoa vai ser condenada. Então, o Espírito Santo vai convencendo esta pessoa. E é na mente, é na alma. Mente e alma é quase a mesma coisa ou é a mesma coisa. Então, por isso é necessário haver essa renovação. Então, o Espírito Santo vai renovar a mente da pessoa que der lugar a ele, certo? Então, Satanás joga um pensamento ruim na sua mente. O Espírito Santo vai nos ajudar, nós como filho de Deus, nos ajudar a tirar, não é, da nossa mente este pensamento ruim. Então, devemos sempre estar buscando a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ter essa renovação da nossa mente. Então, o Espírito Santo vai mostrando aos seres humanos que o que eles estão fazendo é errado. E eles terão consequências se não se arrependerem. Então, é necessário, né, ter esta mudança, essa renovação de mente, de pensamentos, de alma, né? Porque Satanás, ele quer nos levar ao pecado. E o Espírito Santo quer nos mostrar que o pecado vai levar à morte, e morte eterna. Vai nos levar à separação de Deus. Deus, ele vai exercer o juízo, né? Ele é juiz e ele é justiça. Então, por isso, nós, como filhos de Deus, que já fomos justificados pelo sangue de Jesus, devemos pregar
a palavra de Deus para que o Espírito Santo esteja também, não é? Trabalhando na mente dessas pessoas. É através da palavra que ele vai trabalhar, vai convencer o pecador de que ele precisa de um Salvador. E este Salvador é Jesus. Porque se ele não for, se ele não se arrepender dos seus pecados, não receber Jesus na sua vida, então ele vai sofrer a justiça de Deus, vai enfrentar o juiz de Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa, para que outras pessoas também tenham a sua mente renovada. Antes, a nossa mente era voltada para as coisas do mundo, não era? Para as vaidades, para as riquezas, para a fama, para a beleza, para muitas outras coisas. Mas agora a nossa mente está sendo a cada dia transformada, né? Renovada para as coisas de Deus, para o céu, né? Para a palavra de Deus. Então está havendo esta renovação. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, certo? O Espírito Santo alerta os seres humanos do juízo de Deus se eles não abandonarem os seus pecados e enfrentarão a justiça de Deus. Então, devemos pregar a palavra de Deus para estas pessoas, para que haja este convencimento, que o Espírito Santo convença estas pessoas, certo? Então, lá em Gênesis, capítulo 4, verso 7, Satanás colocou na mente de Caim o desejo de matar seu irmão Abel. Então, a gente já viu essa passagem, né? Então, Caim ficou com ódio do seu irmão, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. E ele sentiu o desejo. Quer dizer, na sua mente, Satanás colocou, não é? Aquele pensamento, colocou aquele desejo de matar o seu irmão, porque ele sentiu também inveja. Tudo isso é na mente. E ele planejou, certo? Então, o pensamento dele levou o corpo a agir. Muitas vezes, o nosso pensamento influencia também o nosso corpo, né? Influencia os nossos sentidos e nos leva a fazer coisas que não devemos. Então, foi isso que aconteceu com Caim. Então, Satanás colocou na cabeça dele, não é? Nos pensamentos, na mente, o desejo de matar seu irmão, certo? E ele planejou, mas Deus, né? Aqui foi Deus, foi até onde ele avisou, tentou mudar o pensamento dele, mudar a mente dele, para ele não fazer aquilo, mas ele não se dominou, ele não quis mudar, ele quis fazer aquilo que o diabo colocou na mente dele. Então, não devemos aceitar as coisas malignas, não devemos aceitar nada de ruim na nossa mente. Então, na nossa mente existe essa guerra, não é? Esta guerra espiritual. De um lado, Satanás. Do outro, Deus, o Espírito Santo, Jesus, que estão ali nos ajudando a mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa mente das coisas ruins para as coisas boas. Então, não devemos aceitar essas coisas ruins na nossa mente. É assim que acontece na nossa mente. Deus nos manda fazer algo bom, Satanás vem e tenta nos tirar da vontade de Deus. Satanás coloca algo ruim em nossa mente, vem o Espírito Santo para nos ajudar
a tirar estas coisas ruins dos nossos pensamentos. Então, há esta guerra, há esta luta dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, né? Então, o Espírito Santo para nos ajudar, então vem o Espírito Santo para nos ajudar a tirar estes maus pensamentos, maus desejos dos nossos pensamentos, do nosso coração. A pergunta é: o que é realmente a pergunta é: a quem realmente você irá ouvir? A quem realmente você irá ouvir? A quem sua mente irá obedecer? A voz do Espírito Santo ou a voz de Satanás? Porque o Espírito Santo nos fala algo, nos quer ajudar na área da nossa mente onde Satanás tem colocado pensamentos ruins. Então, o Espírito Santo, ele quer nos levar a obedecer a nosso Deus. Mas Satanás, ele quer nos levar a obedecer a ele e nos levar ao pecado, à desobediência a Deus. A quem a sua mente vai ouvir? A voz de Deus, a voz do Espírito Santo ou a voz de Satanás? Então, devemos ter esta renovação da nossa mente. Não devemos nunca, de maneira alguma, permitir que Satanás vença os nossos pensamentos, que ele vença a nossa mente, que façamos aquilo que ele quer, mas devemos dar ouvido à palavra de Deus, certo? Quem já recebeu Jesus, crendo nele como Salvador, tem duas naturezas dentro de si. É a natureza de Cristo e a natureza pecaminosa. Com outras palavras, tem dentro de si dois tipos de pensamentos. Os pensamentos carnais, os pensamentos mundanos, que vêm de Satanás, e os pensamentos que vêm de Deus, que é para fazer a vontade de Deus, que é a mente de Cristo. Lá em Romanos 8, do 5, os versos 5 a 7, do 5 ao 7. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, nós temos esta guerra dentro de nós. Então, Satanás quer levar os nossos pensamentos para as coisas deste mundo, né? Para praticar o pecado. Ele sempre está jogando setas na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, na nossa mente, para desobedecer a Deus. Mas o Espírito Santo, ele está nos ajudando a renovar nossa mente, tirar, dos nossos pensamentos estes pensamentos ruins de pecado, seja ele qual for, que Satanás joga na nossa mente. Muitas vezes são pensamentos contra as outras pessoas, muitas vezes pensamentos de traição, de prostituição, de adultério.
e muitas vezes até contra si mesmo, né? Satanás quer que a pessoa tire a sua própria vida, e muitas pessoas têm feito isso, têm ouvido a voz de Satanás em vez de ouvir a voz do Espírito Santo. Caim, ele não ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Satanás. Foi lá e matou o seu irmão. E sofreu o juízo, né? O juízo. E o juízo de Deus, né? Ele morreu eternamente. Por quê? Foi Deus que foi ruim com ele? Não. Ele foi que não quis a Deus, nunca se arrependeu. E sofreu o juízo de Deus, a justiça. E assim acontecerá com todos aqueles que não se arrependerem, que não receberem Jesus, que não colocarem Deus na sua vida, que não renovarem a sua mente. Então nós, como filhos de Deus, devemos ter a nossa mente a cada dia renovada. A vontade do mundo, a vontade do mundo de Satanás, a vontade do mundo de Satanás, a outra quer fazer a vontade de Deus. Então, uma da nossa parte, né, da nossa mente, quer fazer a vontade do mundo, a vontade de Satanás. A outra parte, não é, quer fazer a vontade de Deus. Então, nós temos essa guerra dentro da nossa mente, certo? Então, uma parte quer fazer a vontade de Deus, a outra parte quer fazer a vontade de Satanás, que são as coisas do mundo, né? As coisas da carne, que é o nosso pecado. Então, a quem vamos deixar a nossa mente ouvir? A voz de Satanás ou a voz de Deus? Então, nós, como filhos de Deus, devemos sempre renovar a nossa mente. Para que haja esta renovação da nossa mente, devemos sempre colocar a palavra de Deus na nossa vida. Jesus, ele venceu, não é? Estes pensamentos ruins, a tentação de Satanás. Ele venceu, não é? Porque Satanás, ele jogou, não é? Esses pensamentos ruins na mente de Jesus, quando ele mandou ele transformar aquelas pedras em pães. Então Jesus venceu, né? Estes pensamentos ruins, estas tentações que o diabo lançou sobre ele. Ele venceu usando a palavra de Deus, colocando, né, a palavra de Deus na sua mente. Ele teve esta renovação da sua mente. Mas para termos esta autoridade na palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é que eu vou usar a palavra de Deus para combater estes maus pensamentos, esses dardos que o diabo joga, né, na nossa mente, estes sentimentos, né, ruins de inferioridade, de superioridade, de angústia, tristeza, muitas vezes de ódio pelos outros, desejo, né, que a pessoa aconteça alguma coisa ruim com as pessoas. Então, como é que vamos vencer isso? Se não conhecemos a palavra de Deus. Então, temos que estudar a palavra de Deus. Temos que estar estudando a palavra de Deus todos os dias, para podermos usar a palavra de Deus quando vier, não é? Quando Satanás jogar esses maus pensamentos na nossa mente. Então, para podermos rejeitar. Então, Jesus usou a palavra de Deus para poder vencer aqueles maus pensamentos, aquela tentação que o diabo estava lançando sobre si. Então, só podemos renovar nossa mente se tivermos conhecimento da palavra de Deus, se tivermos entendimento da palavra de Deus. E devemos ler a nossa Bíblia,
a estudar todos os dias. E quando formos estudar, quando formos ler, devemos ler pedindo o Espírito Santo para nos ajudar no entendimento, na compreensão da palavra de Deus. Porque quando nós não entendemos aquilo que lemos, Satanás vem e tira da nossa mente. Então devemos estudar, devemos ler. Senhor, eu não estou entendendo isso aqui que o Senhor está falando. Me ajude a entender. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero compreender, me ajude. E assim o Espírito Santo vai nos dando o entendimento e a nossa mente vai sendo renovada. Então, a nossa mente, os nossos pensamentos devem sempre vencer os nossos desejos de fazer as coisas erradas, seja elas quais forem. Muitas vezes a pessoa diz uma má palavra com a gente e lá vem um pensamento, né? Lá vem um pensamento ruim contra aquela pessoa. Às vezes a pessoa deseja até a morte, né? Deseja que algo de ruim aconteça. Então a nossa mente foi contaminada e devemos substituir, né, esse pensamento ruim que entrou na nossa mente por um bom e pedir perdão, não aceitar nunca. Satanás, ele sempre vai jogar essas coisas ruins na nossa mente, só que não devemos aceitar. Sempre colocar um pensamento bom no lugar do ruim. Exemplo de coisas ruins que Satanás joga na nossa mente. A mentira, ele bota na mente, porque o diabo é mentiroso, ele bota na nossa mente muitas vezes para inventar uma mentira. Às vezes a pessoa está devendo alguma coisa e não tem dinheiro, vai lá e mente, diz isso e isso, e a pessoa mente. Quer dizer, o diabo colocou na sua mente para você mentir e o seu corpo agiu, né, para fazer aquilo. Então devemos ter cuidado. Então ele pode botar roubo, né? Roubar. Muitas vezes você rouba, não é assaltando ninguém, não. Muitas vezes você recebe um troco, né, a mais. Aquilo ali aí Satanás já bota na sua mente. É teu, não devolve não. Então devemos ter cuidado, porque são estas coisas que vão contaminando a nossa mente. Então devemos renovar a nossa mente. Se o troco não é meu, eu devo devolver, porque não é meu. Se eu ficar sabendo que não é meu, é roubo, né? Então, isso eu não devo aceitar. Por exemplo, se suicidar, mas a vida está muito difícil para ti, tu não vai resolver isso não. Fica melhor se tu tirar a tua vida. Então, Satanás, ele vai jogando isso na sua mente. Você nunca deve aceitar. Então, você deve dizer, a minha vida é de Cristo e eu vou fazer a vontade dele. Satanás não tem poder nenhum. Está repreendido da minha vida, dos meus pensamentos. É isso que nós devemos fazer. E assim está havendo uma renovação na sua mente, não é? Então, por exemplo, matar os outros. Quantas pessoas guardam ódio, né, das outras pessoas anos e anos? Aí na primeira oportunidade que tem, tiram a vida da pessoa. Por quê? Porque não teve a renovação da mente, né? Então deve haver, não é, esta renovação, este entendimento daquilo que Deus está ensinando, né, na palavra dele, e praticar, né, a palavra dele, e colocar no lugar dos pensamentos ruins, pensamentos bons que vão edificar, que vão transformar, que vão nos levar à presença de Deus, à obediência do Senhor, né? Então, o verdadeiro filho de Deus deve sempre estar renovando a sua mente, né? Colocando a sua mente diante do altar de Deus,
Olha, Senhor, isso eu pensei e não está de acordo com a tua vontade. Tira isso da minha mente. Então, é uma luta, é uma guerra. Você luta muitas vezes, né? Diariamente. Às vezes a gente está louvando a Deus, de repente vem um mau pensamento para lhe tirar da presença do Senhor. Muitas vezes você está orando, vem um mau pensamento para lhe tirar da presença do Senhor. Não devemos aceitar. Nós não podemos impedir que esses pensamentos invadam a nossa mente, mas podemos impedir que eles façam morada na nossa mente. Não devemos aceitar. Devemos renovar a nossa mente. Devemos substituir estes pensamentos ruins por pensamentos bons. Porque Deus, Ele quer a nossa mente sadia, a nossa mente limpa, a nossa mente louvando, adorando e com entendimento, não é, a Ele. Então, meus irmãos, coloquemos as nossas vidas, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso intelecto nas mãos de Deus, né? Todo o nosso ser deve estar colocado nas mãos de Deus, para que Ele, não é, seja o centro do nosso ser, da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. E assim, Satanás não vai ter força. Então, quando a palavra de Deus não está no centro da nossa vida, quando Deus não é o louvor da nossa vida, então Satanás está mais forte e ele muitas vezes vence esta guerra, não é? Vence estes pensamentos que levam muitas vezes à ação. Então nós pensamos e o nosso corpo age, não é? Então devemos ter cuidado, não aceitar na nossa mente coisas que não agradam o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, não é? Que devemos ter este domínio, porque Deus, Ele nos deu este domínio. Só que muitas vezes nós não queremos, né, dominar estes pensamentos. Mas devemos, para termos vitória, né? Então, com certeza seremos vitoriosos se fizermos assim, não é? Se deixarmos Deus dominar os nossos pensamentos. Então, Satanás joga um pensamento ruim, o Espírito Santo vem e nos ajuda a colocar um pensamento bom. Quando formos estudar a Bíblia, devemos sempre pedir a direção do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2, o verso 16, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 2, Coríntios 2, 16. Diz assim. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa... Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós, os que já temos Jesus, temos a mente de Cristo. Será que estamos realmente usando a mente de Cristo? Como é a mente de Cristo? Será que a mente de Cristo é aquela que cede para o mal, para o pecado, para os maus pensamentos? Então, a mente de Cristo é aquela que está
sempre olhando para o céu, sempre obedecendo a palavra de Deus. Essa é a mente de Cristo e essa é a mente que temos. Mas nós também temos a mente do pecado, né? Da carne. A mente que quer que a gente pratique as coisas erradas. A mente que nos leva a praticar o pecado. Então é uma guerra. A mente de Cristo deve sempre predominar em nós, porque Jesus já mora dentro de nós. E todos aqueles que já têm Jesus, a mente de Cristo que está em nós, que habita em nós, que mora em nós, deve se sobressair sobre a mente do pecado. Nunca devemos dar lugar às coisas que Satanás joga na nossa mente. Então, o apóstolo Paulo nos diz que os que aceitaram Jesus como Salvador têm a mente de Cristo. E nós temos. É por isso que nós, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos parecemos com Deus, com Jesus, né? E qual é essa aparência? Essa aparência é nos afastando do pecado, nos afastando das coisas erradas. Satanás está jogando pensamentos ruins na nossa mente, mas nós estamos rejeitando estes pensamentos. Ele vem colocar um pensamento de ódio em nossa mente. Nós colocamos um pensamento de amor na nossa mente. Então nós substituímos, né, aquele pensamento ruim, aquele desejo ruim por um bom. É assim que é a mente de Jesus. Jesus não odeia ninguém. Jesus não deseja mal de ninguém. Jesus não fez nada de ruim para ninguém. Ele ama a todos. E é assim que nós devemos fazer. E não aceitar nada de ruim. Se temos a mente de Cristo, não devemos nunca aceitar aquilo que Satanás tenta botar em nossa mente, em nossos pensamentos. Não se achar inferior ou superior a pessoa alguma. Muitas vezes Satanás diz: oh, mas tu é muito inteligente. Ah, mas o fulano ali não sabe de nada. Aí você já se sente, não é? É o superior. Ah, eu sou mais inteligente. Esse tipo de pensamento é maligno. Não é pensamento de quem tem a mente de Cristo. Então, não devemos aceitar esse tipo de coisa, né? Lá em Filipenses, no capítulo 2, nos diz assim, do 5 ao 8. 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quem tem a mente de Cristo é assim, é humilde, é uma pessoa que ama os outros, uma pessoa que não quer ser mais importante, superior do que ninguém. É uma pessoa que se humilha, que obedece à palavra de Deus e vai praticando aquilo que Deus está nos ensinando. É assim que nós, como filhos de Deus, devemos ser, não é? Devemos ter a mente de Cristo, que é essa mente santa,
perfeita, né? Obediente à palavra de Deus, obediente a Deus, que não, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso em forma de homem, ele nem se importou em ser. Ele se tornou como servo, né, para nos servir, para morrer no nosso lugar como um criminoso, né, levando todos os nossos pecados sobre si. Ele fez tudo isso porque ele nos ama. Então é assim que nós devemos também amar o outro. Devemos amar o nosso Deus, né, sobre todas as coisas e ter, não é, este conhecimento, né, este entendimento, essa sabedoria na palavra de Deus. E assim estaremos dominando a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, é assim como Jesus que devemos ter, né, a nossa mente. A nossa mente deve estar voltada para Deus, para as coisas de Deus e procurando fazer a vontade de Deus. Satanás, ele nunca vai deixar de jogar, né, essas coisas ruins na nossa mente. Ele joga sempre, mas nós também não devemos aceitar. Né? Muitas vezes, qualquer problema, né, a gente já fica perturbado, ansioso, né? Por exemplo, agora esse Covid, né? Quantas pessoas foram dominados, deixaram ser dominado por Satanás, né? Satanás colocou na mente de muita gente, ainda tem colocado, o medo da morte, né? O medo de se reunir com a igreja, o medo de isso e daquilo, porque Satanás conseguiu, né, dominar os seus pensamentos e muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas não têm coragem nem de sair de casa, o medo é tão grande. Não devemos aceitar isso na nossa mente. Nós somos de Cristo, temos a mente de Cristo para fazer a vontade de Deus. E Deus, ele não quer ninguém se acovardando a coisa nenhuma, muito menos a uma doença, porque Deus é quem está no controle de tudo. Se ele permitir acontecer alguma coisa conosco, tanto faz estar em casa, como estar na rua, como estar em qualquer lugar, vai acontecer. Mas se ele não permitir, não irá acontecer. Então não devemos deixar nossa mente adoecer, não é? De tanto pensamento ruim. Aceitar essas coisas. E aí não vivemos mais. Em vez de viver, estamos prostrado, né? Numa cama ou em qualquer outra coisa. Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Não, nós como os filhos de Deus não devemos deixar isso acontecer. Devemos ter essa renovação da nossa mente. Devemos ter este domínio, o controle. Dominar está no controle. Você é que controla a sua mente. Não é Satanás, não. Não é outra coisa, não. Não é o mundo, não. Não é seus desejos carnais, não. Quem controla a sua mente é você. É você que vai dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer. O que você vai aceitar e o que você não vai aceitar. E assim nós estamos tendo esta renovação, né, da nossa mente. Que ela seja renovada para o louvor, para a exaltação, para a adoração, para a glória de Deus, né? Para a obediência à palavra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. Lembre-se, é na mente que Satanás quer alcançar, é na mente que Satanás quer alcançar o seu espírito. Então, ele usa a mente para alcançar o nosso espírito. Ele usa o nosso corpo e usa a nossa mente. Para quê?
para alcançar o nosso espírito. Por que o espírito? Porque é o espírito que é o lugar de adorarmos a Deus. E é lá que ele quer alcançar, porque ele quer tirar o servo de Deus da adoração a Deus. Então, quando nossos pensamentos, quando a nossa mente está voltada para este mundo, o nosso espírito não pode adorar a Deus, não pode louvar a Deus, não pode glorificar a Deus. Por quê? Porque está voltado para este mundo, para o pecado, para estas coisas terrenas. Devemos ter cuidado, não dar lugar a Satanás, mas que a nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito esteja todos juntos, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Então, o Senhor me trouxe esse estudo hoje, né? Para que pensemos, né? De usar melhor a nossa mente, certo? Então, vamos orar agora, agradecendo o Senhor, não é? Porque Ele deve estar no controle da nossa mente. E nós temos a mente de Cristo, que ela se sobressaia na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu está conosco, Tu é o nosso Pai, Tu é quem domina a nossa vida, que possamos entender isto e deixar, Senhor, que Tu controle todo o nosso ser, toda a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Que todo o nosso ser esteja voltado para a Tua adoração, para a glorificação do Teu nome, para a exaltação a Ti, meu Senhor, para a adoração, Senhor, para o Teu louvor. E que Tu nos ajude, que Tu nos ensine, Senhor, a Te prestar um culto verdadeiro, um culto que seja aceitável por Ti, que Tu nos santifique a cada dia mais, que Tu nos ajude a dominar o nosso corpo, a nossa mente, Senhor, para um verdadeiro louvor e adoração a Ti. Perdoe os nossos pecados, nos perdoe e nos ajude, Senhor, a sempre estar dispostos a fazer a Tua vontade e dizer não para Satanás, para as suas artimanhas, para os seus dardos inflamados, Senhor. Nos ajuda, nos proteja, nos guie. Obrigado, Senhor. Tudo isso eu Te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, né? E que os irmãos compartilhem essa mensagem com outras pessoas. E também vá lá no YouTube e lá na meu canal e se inscreva, não é? Para que outras pessoas também possam ouvir a mensagem de salvação. Então, que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.